Olá, salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Boca Júnior toma atitude inesperada sobre Rossi após goleiro acertar com o Flamengo. Vitor Pereira escala Flamengo pela primeira vez e torcida alerta para coisa ruim. Vai ficar, jogador desiste e não deve mais ser vendido. Provável time do Flamengo para hoje tem base de 2022 com Gerson e sem João Gomes. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Antes de começar o nosso programa de hoje, eu e meu filho Edu Figueira queremos te convidar para a nossa primeira live de 2023, que vai acontecer amanhã de manhã às 9 horas, horário de Brasília, onde a gente vai estar aqui debatendo com vocês tudo o que aconteceu no jogão contra a Portuguesa. Esperamos você lá, lembrando que aqui você não paga nada para participar. É só diversão e Flamengo na veia. Bora lá para as notícias de hoje. O Flamengo está em alta na Espanha e depois do sorteio do Mundial de Clubes, vários veículos de imprensa da Espanha estão falando do mais querido, possível adversário do Real Madrid da Espanha na final intercontinental do Mundial. O jornal AS chamou a atenção, o Flamengo é um perigo para o campeão da Champions League. E agora foi a vez do portal Estádio Desportivo exaltar aí o Flamengo ao falar do possível interesse do Mengão pelo meia Isco. Sem clube desde a rescisão contratual com o Sevilha da Espanha, no final do ano passado, o Isco ele tem passagem marcante pelo Real Madrid, onde ele atuou de 2013 a 2022. Ao destacar o possível interesse do Flamengo no jogador, o Estádio Desportivo não poupou elogios ao Mengão e tratou o rubro-negro como o pior inimigo para o time espanhol em uma eventual final no Mundial. Olha só o que o jornal falou, aspas, não é uma equipe qualquer, é o clube mais popular do país do futebol, atual campeão da Copa Libertadores. O Mengão é um dos clubes mais poderosos da Liga Brasileira e poderia pagar os valores que o Isco pede. Seria curioso caso o interesse seja concretizado, pois o Isco ele se tornaria um dos grandes rivais do Real Madrid, já que o Flamengo é o grande favorito junto à equipe branca para a conquista do Mundial de Clubes. Olha aí, escreveu lá o Estádio Deportivo, em matéria do jornalista Antônio José Medina. Isco jogou um semestre no Sevilha com 19 partidas, fez um gol e deu 3 assistências. Pelo Real Madrid, colecionou aí títulos com 4 mundiais de clubes, 4 ligas de campeões, 3 campeonatos espanhóis e outras taças por aí. O Estádio Desportivo revela que o meia foi oferecido para clubes da Itália e da Alemanha, mas as propostas na mesa apenas dos Emirados Árabes e dos Estados Unidos. Recentemente, o jornal Marca notificou que o atleta negou a tentativa de uma possível ida para a China. Pessoal, esse Isco aí, ele é muito bom de bola, ele tem 30 anos e o que tudo indica, ele está disposto mesmo a vir jogar aqui no Mengão. Ele já está avaliado aí pelo Transfer Market por 9 milhões de euros, mas ele ia chegar de graça para o Flamengo, que só ia ter que pagar aí os seus salários, que aliás são altíssimos. Mas o jogador ele já sabe que vai ter que se adequar à realidade brasileira, à realidade da folha salarial do Flamengo, se quiser vir. Será que tem vaga para ele aqui no Mengão? Será que vale a pena mesmo fazer esse investimento para trazer esse jogador? Coloca aí, me ajuda nessa. Esse aqui é mais uma do Carlos Alberto em rede nacional agora. No lance do jogo de ontem do Fluminense, em que ele atuou como comentarista, que por sinal teve uma péssima atuação com erros de português, erros de concordância verbal e comentários muito, mas muito fracos. Ele foi engolido lá pelo Washington Coração Valente. O estreante Keno deu uma caneta no jogador do Resende. Aí o Carlos Alberto se irritou ao ter que falar sobre a jogada devido àquela caneta azul que ele levou do Arrascaeta.
Aí o narrador também, né, muito sem graça ali, o Rob Porto falou, caneta de Keno em cima de Joanderson. E o Carlos Alberto tá olhando para mim, esperando eu olhar para ele, disse lá o narrador, o Rob Porto. Oh, aspas, hoje está uma distribuição de canetas. Essa foi linda do Cano, de letra, comentou o Carlos Alberto. Essas canetas, elas estão ficando famosas, completou o Washington Coração Valente, em referência ao lance no Jogo das Estrelas. Então a vítima, né, o Carlos Alberto, rebateu, mas só vale quando completa. Ô Carlos Alberto, vai catar coquinho no mato, meu filho. O diálogo levou a nação rubro-negra ao delírio nas redes sociais. Ô Carlos Alberto, meu filho, eu já te falei, vou repetir, aceita a caneta azul que dói menos, malandro. Manchete, Boca Júnior toma atitude inesperada sobre Rossi após o goleiro acertar com o Flamengo. Olha aí, em viagem a Buenos Aires, a diretoria do Flamengo confirmou o pré-acordo com o Rossi. O goleiro possui contrato com o Boca Júnior da Argentina até junho de 2023, mas o Mengão está querendo que ele seja liberado agora no início do ano. De acordo com a notícia divulgada pelo Diário Olé, o Boca Juniors ele pretende incluir o Agustín Rossi na delegação de 30 jogadores que vão viajar lá para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O Boca Juniors ele vai disputar a Supercopa Argentina no país árabe no dia 20 de janeiro, em jogo contra o Racing, também da Argentina. A publicação do jornal argentino, inclusive, informa que o Rossi ele tem chances de ser titular no torneio, isso porque o goleiro estava atuando como número 1 da posição nos jogos oficiais do Boca, antes do final dessa temporada. Perguntado sobre quem vai jogar em Abu Dhabi, o Hugo Ibarra, técnico do Boca, afirmou que vai decidir quando o jogo estiver mais perto de acontecer. Vale lembrar que o Flamengo ofereceu $300 mil, algo em torno de R$1,5 milhão na cotação atual, para ter aí o Agustín Rossi liberado imediatamente. Mas os hermanos, eles dificultaram a negociação e não quiseram sequer abrir conversas. Essa nova decisão de incluir o Rossi na lista da Supercopa chama atenção porque na última sexta-feira, 13, o goleiro ficou de fora dos relacionados para o jogo contra o FC Everton da Argentina. Meus amigos e minhas amigas, sinceramente eu acho que o Marcos Braz ele tá de sacanagem. Oferecer essa merreca de $300 mil para ter o goleiro em janeiro, eu acho que é muito pouco, vamos combinar, né? Eu também não liberaria por essa quantia ridícula pro porte do goleirão. Quem sabe aí, €1,5 milhão não seria aí um valor mais dentro da realidade? Eu acho que é mais justo. Ter um goleiro pegador de pênalti, como é o caso do Rossi, na final do Mundial, seria tudo de bom para o Flamengo, né? E o Braz, com seu gelo no sangue, tá dando mole, tá de sacanagem. Até parece que o dinheiro é dele. Ô Braz, mete a mão nesse bolso aí, cara. Aí eu pergunto, você daria mais grana para ter o goleiro? Agora, quanto, por exemplo? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse vídeo, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho, aperta o sininho aqui, pronto. Simples assim, valeu, muito obrigado. Nesse sábado, o Flamengo recebeu a notícia de que um dos seus jogadores desistiu aí de deixar o clube. Trata-se do goleiro Hugo Souza, que desistiu de ir para o Vissel Kobe do Japão por conta de assuntos familiares. O Mengão, ele já havia aceitado a oferta de $1,3 milhões por 50% do passe do jogador. Por enquanto, o Hugo segue no Flamengo, mas a tendência é que ele vá deixar o time, uma vez que o clube acertou com o goleiro argentino Agustín Rossi. Pessoal, sinceramente, eu achei muito prudente o Hugo não ter saído agora, enquanto não chegar lá o Rossi. Vai que o Santos se machuca. Vão bater na madeira. Colocar o goleiro menino Matheus Cunha, muito jovem, inexperiente no fogo, eu acho que seria um crime, né? Não, vamos lá, deixa o Hugo aí até o Rossi voltar.
Casa cheia para Flamengo e Portuguesa hoje às 18 horas no Maracanã. A partida marca a estreia dos titulares na temporada, uma vez que o técnico Vitor Pereira vai mandar força máxima para o campo. Nesse sentido, a expectativa é de casa cheia no Maracanã, isso porque, de acordo com o portal ge.com, a nação rubro-negra já comprou mais de 31 mil ingressos para o jogo. Esse jogo vai ter a transmissão exclusiva da TV Bandeirantes, que vai começar o seu pré-jogo às 17h30, horário de Brasília, com a apresentação lá da Glenda Kozlovic e do nosso querido GV. E vai ter aí a narração do Sérgio Maurício, muito bom, e os comentários do Atirson e do Ricardo Rocha. Provável Flamengo vai ser Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que timaço! O Felipe Luiz em recuperação de lesão sofrida no final da Libertadores e o Rodrigo Caio em trabalho de recondicionamento físico são os desfalques aí juntos com o nosso querido Bruno Henrique, que tem a previsão de voltar somente no meio do ano. Apesar da tendência indicada pelos treinamentos, o Vitor Pereira só vai comunicar aos jogadores quem vai jogar hoje, antes da partida, algo que já praticava desde os tempos do Corinthians e hábito de outros treinadores europeus. E dá-lhe, Mengão, boa sorte para vocês. Vou arriscar um palpite, 4-0 Flamengo. Excelente notícia no Flamengo, né? Flamengo divulga aí o status do parceiro do Davi Luiz e os torcedores se animam com a volta do defensor. O Flamengo divulgou que o zagueiro Rodrigo Caio está muito perto de voltar ao time, o que fez aí alguns torcedores se animarem no Twitter. De acordo com eles, o xerifão está fazendo muita falta, aspas, que Deus restaure a saúde do Rodrigo Caio para que ele jogue a temporada completa. Não tenho dúvidas que ele é o nosso melhor zagueiro. Esse é o último ano do ídolo Rodrigo Caio. Espero que ele faça uma boa temporada, bem recuperado e com paciência. Para ano que vem, só se for um contrato de produtividade, acrescentou lá o torcedor. O fato do Rodrigo ter sofrido muitas lesões aí nos últimos tempos fez alguns torcedores se assustarem com o comunicado do Flamengo, divulgando o status de recuperação dele e do nosso querido Felipe Luiz. Um dos internautas escreveu: "Porra, que susto! Pensei que era outra lesão do Rodrigo. Espero que ele consiga alguma sequência. Infelizmente é muito difícil contar com ele por muito tempo." Essa aqui é pra gente fechar. Manchete: Vitor Pereira chega fazendo surpresa na torcida em primeira escalação do Flamengo. O coisa ruim voltou. E será esse coisa ruim, ó? Com poucas mudanças da escalação que venceu a Libertadores e a Copa do Brasil do ano passado, apenas 2 peças devem ficar de fora. Enquanto Felipe Luiz ainda se recupera de uma lesão sentida no final contra o Atlético Paranaense, o João Gomes está muito perto de ser oficializado com a nova contratação do Wolverhampton, da Inglaterra, time da Premier League. Se na defesa a opção alternativa já é bem previsível, a do meio de campo surpreendeu. Segundo o Globo Esporte, o lateral esquerdo que deve começar jogando contra a Portuguesa no Maracanã é o Ayrton Lucas, jogador decisivo na final da última Libertadores. Já no lugar do João Gomes, a nação deve ser finalmente escutada e o Coringa Gerson aparece como uma opção mais forte. A notícia empolgou a torcida, que aposta nesses 11 jogadores como os ideais para o restante da temporada. A maior briga deve ficar mesmo pelo lado esquerdo de Felipe Luiz, que vem esbarrando com problemas físicos, e na zaga com muitas opções à disposição. Além da recuperação do Rodrigo Caio, Vitor Pereira ainda pode contar com a presença de Pablo e Fabrício Bruno para o setor defensivo. Para alguns internautas, esse Flamengo mais enxuto e com as principais peças é o chamado de coisa ruim. Então, coisa ruim é o próprio Flamengo. Beleza, gostei. Meus amigos e minhas amigas, vamos combinar que timaço é esse, minha gente? Não é à toa aí que a imprensa espanhola tá mandando aí o Real abrir o olho com o Mengão no Mundial de Clubes. Se jogar sério e com determinação, vai ganhar tudo nessa temporada. Anota no teu caderno aí. Eu estou muito feliz e animado com o nosso Mengão e torcendo muito que o Vitor Pereira
confirme a sua fama de melhor técnico português que atua no Brasil, conforme informou lá o nosso querido Jorge Jesus. Boa sorte para você, Vitor Pereira. Boa sorte para você, Mengão. Antes de terminar o programa de hoje, eu quero mandar aquele abraço para os meus amigos João Filho, lá de Imperatriz, no Maranhão, pro Jimmy Costa, lá do Piauí, pro Jairo Batista, gente muito boa, pro Antônio José, lá de Carmópolis, pro meu amigo Tunan, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Tunan, tudo de bom pra você, muita saúde, meu querido. Pro Juraci Oliveira, carioca, perdido lá em Dionísio Cerqueira. Pro Vander Lúcio, lá de Resende. Pro Leonilson Teixeira, lá de Paragominas, no Pará. Heraldo José Santos, de Sorocaba, em São Paulo. Pro meu amigo Edilson Venezuelano. Pro meu amigo Fê Ribeiro. E pro meu amigo Raimundo Nonato, lá de Altos do Piauí. Meus queridos amigos, muito obrigado por vocês estarem sempre aqui comigo, desde o começo. Um grande abraço para vocês. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube e eu estou contando com isso. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado, até a próxima e Mengão 4-0 hoje.